Olá, boa tarde. Portucel foi a vencedora da sondagem desta semana e vamos por isso analisá-la. Portucel tem vindo aqui a fazer um movimento descendente de médio e longo prazo, marcado pelo início ou iniciado pela quebra em baixa de uma linha de suporte que deu tiro de partida para um Head and Shoulders top. Tanto no gráfico diário como no gráfico semanal. Também no gráfico semanal houve um Head and Shoulders top e desde então a Portucel tem vindo de forma mais ou menos clara a aprofundar-se em termos de cotação. Repare-se aqui no gráfico diário, temos vindo durante muito tempo, assistimos a um padrão de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Tivemos aqui uma altura, muito recentemente, em início de dezembro, em que pareceu haver um movimento de recuperação. Eu dizia nessa altura que se nós tivéssemos a quebra em alta do máximo relativo anterior, uma recuperação em baixa e novo movimento ascendente, poderíamos ter a Portucel rejuvenescida. Infelizmente, duas coisas acabaram por falhar. Uma delas foi o breakout efetivo. Tivemos aqui um breakout intraday, mas não chegou a ser um breakout efetivo da zona de resistência. Tivemos a correção, que essa sim teve aqui uma retração que acabou por se suportar ainda antes desta pequena linha de tendência ascendente, que é marcada por 3 pontos. Ainda não se pode considerar uma linha de tendência ascendente, mas uma linha guia. Esta zona de suporte, que era fortíssima e muito importante, ficou intacta, e depois tivemos um movimento de reação ascendente no qual ainda estamos neste momento. Repare-se, estamos atualmente, depois do novo contacto com a zona de resistência, estamos atualmente com, enfim, duas velas de correção. Ainda não é suficiente para definirmos que aqui se acaba esta correção e que vamos ter nova retração. É possível, eventualmente, do ponto de vista técnico, que tenhamos uma recuperação, por exemplo, já amanhã. É pouco provável, na minha opinião, mas ainda assim é possível. Vamos por cenários. Se nós tivéssemos um cenário otimista, o cenário mais otimista seria, sem dúvida, esta pequena consolidação, digamos assim, junto à resistência, para depois termos, já nos próximos dias, uma quebra em alta. Infelizmente, este cenário é pouco provável, como vamos ver no gráfico horário, porque temos uma ativação de um padrão de topo no gráfico horário que, de facto, dificulta aqui um pouco estas contas. Eu, para já, então, colocaria um pouco de parte este cenário mais otimista. O segundo cenário mais otimista seria uma retração até aqui, por exemplo, à zona dos 2,85, para depois sim termos um movimento de recuperação e de quebra em alta desta pequena resistência. Pequena que já se torna grande. Repare-se que já vamos a brincar desde outubro com esta resistência nos 3,8, sem ser quebrada em alta. E isso acaba por lhe dar alguma consistência do ponto de vista técnico. Podemos perfeitamente ter aqui no gráfico semanal, estarmos neste momento, e esse seria o meu cenário mais negativista, estarmos a ter uma consolidação de um movimento que depois acabaria por ser quebrado em baixa e daria continuidade ao padrão de inversão de ascendente para descendente que se ativou em meados de setembro. Este seria o cenário mais negativista, mas ainda assim, infelizmente, tenho de o considerar como o mais realista. Considerar-se-ia então a consolidação e consequente quebra em baixa dos 2,97 e um aprofundar da zona de cotação e a continuação deste movimento descendente. Diria eu que é o cenário mais provável, simplesmente por estarmos a favor, ser o cenário a favor tanto da tendência do índice como da tendência do próprio título. Vamos ver então no gráfico horário o que nos diz o curto prazo. Repare-se que aqui no início de dezembro tivemos um Head and Shoulders top no gráfico de 1 hora, tivemos a quebra em baixa deste movimento de top e tivemos o atingir da projeção de forma quase milimétrica. É muito curioso que muitos títulos do PSI 20 cumprem de forma bastante escrupulosa as projeções, mesmo nos gráficos horários. Tivemos depois um movimento de recuperação. Um movimento de recuperação que podemos considerar como um fundo em V, se quisermos. Não classificaria, mas ok, podemos classificá-lo como um fundo em V, se quisermos mesmo dar um nome a este movimento de recuperação. E temos atualmente aquilo que nos parece ser um duplo topo. E este duplo topo, a confirmar-se, vai atirar a cotação e a confirmar-se a sua projeção, vai atirar a cotação até perto dos 2,9. E mesmo que isso aconteça, repare-se, não temos o cenário de médio e longo prazo posto em causa. Temos aqui a zona de projeção, que ainda assim poderá ficar acima deste mínimo relativo. E se assim for, nada a dizer, temos aqui uma resistência forte, ok, pode ser só um movimento consolidativo para fazer face a esta resistência um pouco mais forte. Repare-se, se quiséssemos forçar um bocadinho, até podíamos traçar a expectativa de uma linha de tendência que ainda não existe. Eu, se calhar, vou apagá-la mesmo para
para não confundir, mas eventualmente, repare-se, num cenário muito otimista, poderíamos ter aqui uma retração e essa retração ser salutar. O problema é que, de facto, o termos um padrão de inversão no gráfico horário associado a todo aquele macrocenário no gráfico diário e semanal poderá trazer aqui uma série de complicações à Portucel e isso poderá fazer com que haja um aprofundamento da sua tendência depressiva numa questão de curto e médio prazo. Vamos ver o que é que o futuro de curto prazo nos traz. Seria bastante importante que este pequeno médio suporte nos 2,82 resistisse à investida que eventualmente acontecerá. Se isso vier a acontecer, excelente. Bem, é então tudo em relação ao Portucel. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom dia.